E aí, meu brother diferenciado, tudo bem com você? Eu, Anderson Oliveira, estou aqui para mais uma videoaula dando continuidade à calorimetria. Veja só, na videoaula anterior a gente falou sobre os conceitos de calor, falamos sobre os tipos de calor e o que eles podem provocar. Hoje eu vou dar continuidade falando sobre dois conceitos que são bastante cobrados lá na prova do Enem. O primeiro é o conceito de potência térmica. Veja só, toda vez que fala em potência, a gente deve prestar bastante atenção, porque potência é um assunto que ele percorre todas as séries do ensino médio. Podem cair questões de potência envolvendo assuntos do primeiro ano, podem envolver questões do segundo ano, podem ter questões também envolvendo o terceiro ano. Então sempre aparece no Enem questões de potência. Com relação à potência térmica, o que é que acontece? Potência é energia dividido pelo tempo. Só que aqui, como a energia que a gente está falando é a energia térmica, é a quantidade de calor, o calor é que vai ser colocado na questão. Só que você tem que tomar cuidado, saber que tipo de calor você vai colocar na questão. Se o calor é sensível ou se o calor é latente. Isso na questão, os dados vão dizer para você se falar em calor específico, se falar em calor latente, aí você vai saber qual tipo de calor você vai usar. Detalhe, a unidade do sistema internacional é joules por segundo, que é a mesma coisa que watts, e a gente tem que tomar bastante cuidado porque pode ser que apareça lá o calor em caloria, aí você vai ter que fazer algum tipo de transformação. Uma caloria por segundo equivale a aproximadamente 4,2 joules por segundo ou 4,2 watts. Um detalhe importante para você que é aluno do terceiro ano, o aluno do segundo ano provavelmente ainda não viu isso, é a relação entre a potência térmica e a parte que envolve potência elétrica. O que é que acontece? A potência elétrica, que vocês ainda vão ver, meninos do segundo ano, e o pessoal do terceiro já viu, fala no resistor, que é aquele elemento que aquece quando passa a corrente elétrica. Então ele pode fazer algum tipo de relação no Enem, falando de potência elétrica, um resistor, algo que vai aquecer, e fazer aquecer água, aquecer algum tipo, algum corpo qualquer, e perguntar o calor que foi envolvido na questão. Lembrando que as fórmulas de potência elétrica são essas três aqui, e você, de acordo com os dados que a questão lhe der, você vai saber qual você vai usar. Então fique ligado que pode ter essa relação de potência térmica com a parte de potência elétrica que é vista no conteúdo do terceiro ano. Beleza? Agora eu vou fazer com vocês uma questão que caiu no Enem 2016 para vocês terem noção de como potência foi cobrado no Enem. Durante a primeira fase do projeto de uma usina de geração de energia elétrica, os engenheiros da equipe de avaliação de impactos ambientais procuram saber se esse projeto está de acordo com as normas ambientais. A nova planta estará localizada à beira de um rio, cuja temperatura média da água é de 25 graus Celsius, e usará a sua água somente para refrigeração. O projeto pretende que a usina opere com 1 MW de potência elétrica e, em razão de restrições técnicas, o dobro dessa potência será dissipada por seu sistema de arrefecimento na forma de calor. Para atender a resolução número 430, de 13 de maio de 2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, com ampla margem de segurança, os engenheiros determinaram que a água só poderá ser devolvida ao rio com aumento de temperatura de, no máximo, 3 graus Celsius em relação à temperatura da água do rio captada pelo sistema de arrefecimento. Considere o calor específico da água igual a 4 kJ por kg Celsius e, para atender a determinação, o valor mínimo de fluxo de água em quilos por segundo para a refrigeração da usina deve ser mais próximo de letra A, 42, letra B, 84, letra C, 167, letra D, 250, letra E, 500. Veja só, pegando os dados da questão, ele fala o seguinte, ele diz que tem uma usina geradora de energia e que a potência dela é de 1 MW. Porém, ele diz que por questões técnicas, a potência que deve ser usada na parte de calor, voltando. Veja só, olhando os dados da questão, o que a gente percebe? Ele disse que essa usina
ela tem uma potência de 1 megawatt, só que em funções técnicas, em questões técnicas, o dobro dessa potência deve ser utilizada no sistema de arrefecimento na forma de calor. Então, o dobro da potência, então 2 megawatts, é utilizado para o sistema de aquecimento, o sistema de arrefecimento lá dessa usina. E é o que acontece. Ele diz que a água deve sofrer um aquecimento de 3 graus Celsius, é o máximo que pode, e o calor específico da água é 4 kJ por grau Celsius, e ele quer saber qual é o fluxo em quilogramas por segundo de água que está passando ali. Então o que é que eu vou fazer? Veja só, a gente sabe aqui que potência é o calor. Nesse caso, o calor é sensível, porque está tendo variação de temperatura, dividido pelo tempo. Um detalhe interessante é, como ele quer quilos por segundo, quando ele falar não sei quantos por segundo, é porque o tempo é 1. Você pode considerar o tempo aqui como se fosse 1. Agora é só substituir. Vamos lá. Potência 2 megawatts, mega é 10 a 6. A massa é o que ele vai querer na questão. O tempo é 1. O calor específico é 4. Quilo é 10 a 3. E o ΔT é 3. Simplificando aqui, ó, 10 a 6 com 10 a 3 vai dar 10 a 3. Fazendo o produto dos meios, produto dos extremos, vai ficar 12 vezes N é igual a 2 vezes 10 a 3, que seria 2.000. Então, a massa vai ser 2.000 dividido por 12. Uma dica importante para vocês é que no Enem, galera, olha as respostas para você ter uma noção. 2.000 por 10 dá 200. Então, 2.000 por 12 dá um número menor que 200, um pouco menor que 200. E dentre as respostas que tem na questão, a mais próxima seria de 167 quilos por segundo, o que deixa certo o item C de casa. Beleza? Então, essa questão foi uma questão que caiu no Enem, uma questão que muitas pessoas têm dúvida, mas se vocês olharem, é apenas substituição dos dados que você tem lá no texto. Beleza? Agora eu vou dar continuidade falando sobre trocas de calor. Falando sobre trocas de calor, o que é que eu preciso saber? Veja só, toda vez que eu tenho dois corpos com temperaturas diferentes, eles podem trocar calor até atingir o que chamamos de equilíbrio térmico. Então o que é que vai acontecer? Eu tenho um corpo A e um corpo B. Se eles estão em um sistema isolado, o calor que A vai fornecer para B, vamos supor que A forneceu 10 calorias para B, é a quantidade de calor que B recebeu. Ou seja, o que um recebe é igual ao que o outro recebe. Só que quando a gente ganha energia, a gente diz que essa energia é uma energia positiva. Quando a gente perde energia, essa energia ela é negativa. Então, quando o calor ele é recebido, essa quantidade de calor ela é positiva. Já quando o calor é negativo, essa quantidade de calor é cedida. Então, receber calor, calor positivo, ceder calor, calor negativo. Como eles têm valores iguais, sempre que eu tiver questão de trocas de calor, eu faço o calor recebido mais o calor cedido é igual a zero. Então você não precisa botar sinal para ninguém aqui não. Na hora você vai botar os dados e vai ficar negativo ou vai ficar positivo e a soma vai dar igual a zero. Aí tem alguns alunos que fazem igualando. Se fizer igualando tem que colocar em módulo, mas eu não aconselho não. Eu prefiro botar sempre A mais B mais C mais D, mas quem tiver a soma dá igual a zero. E aí eu quero mostrar para você o seguinte. O recipiente onde ocorrem as trocas de calor, a gente chama de calorímetro. O calorímetro, ele pode ou não participar da troca de calor. Isso vai depender da questão dizer o seguinte.
Se ele disser na questão que o calorímetro possui capacidade térmica desprezível, ou seja, ele disser que o calorímetro não tem capacidade térmica, esse calorímetro ele não participa da troca de calor. Agora, se ele na questão falar os dados do calorímetro, a massa do calorímetro, o calor específico, ou, lembrando, massa vezes calor específico não é a capacidade térmica, ele pode dar a capacidade térmica do calorímetro, aí esse calorímetro vai participar. Veja só como é que ficaria aqui. Ó, eu tenho um corpo A e tenho um corpo B, onde eles vão trocar calor. Se o calorímetro não participa, sem o calorímetro, vai ficar assim, o calor de A mais o calor de B igual a zero. Simplesmente é isso. Agora, se ele disser que o calorímetro vai participar, o que é que vai acontecer? Eu agora vou até desmembrar, ó. Vai ficar assim, calor de A, massa de A, calor específico de A, ΔT, temperatura final, menos a temperatura inicial de A, mais massa de B, calor específico de B, temperatura final, menos temperatura de B. Veja que o T final é igual para os dois, mais massa do calorímetro, calor específico do calorímetro, temperatura final, menos. É aí um detalhe importantíssimo. Quem é a temperatura inicial do calorímetro? A temperatura inicial do calorímetro vai ser a temperatura de quem estava dentro dele inicialmente. Vamos supor que eu tinha B dentro do recipiente e eu coloquei A depois. Se eu tinha B dentro do recipiente inicialmente, antes de colocar A temperatura inicial do calorímetro seria a mesma temperatura de B. Galera, só ficou a mesma temperatura de B porque eu estou afirmando para você que antes de colocar A dentro do calorímetro para ter a troca de calor, B estava dentro do recipiente. Ou seja, a temperatura inicial do recipiente sempre é a mesma de quem estava dentro dele no início da questão. Sempre vai ter alguém que vai ser colocado depois para ter a troca de calor. Beleza? Então aqui nesse caso eu botei que a temperatura inicial do calorímetro foi a mesma de B, porque B estava dentro no início da questão. E ó, se liga nesse detalhe. Aqui, às vezes na questão ele não dá a massa do calorímetro, nem o calor específico, ele dá a capacidade térmica, e com essa capacidade térmica você vem aqui e substitui. Então, qualquer questão de trocas de calor, você vai fazer essa substituição e vai achar algum dado, provavelmente a temperatura de equilíbrio, que foi o que o Enem já pediu uma vez e outra vez ele pediu a relação entre as massas. Agora, se a questão tiver troca de calor com mudança de fase, aí o sistema fica um pouco mais complexo, mas é pouco provável que o Enem apareça com a questão dessa, a não ser se essa questão for considerada um nível um pouquinho maior. Então a gente fica por aqui, eu termino essa videoaula com vocês e nas próximas videoaulas a gente vem com mais conteúdo legal para que vocês tenham bons estudos.